Oi, pessoal. Boa tarde, meu nome é Luciene. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meninas. Quem aí de vocês já foi abordada com um pedido de casamento pelas redes sociais? Pelo Facebook, pelo algum TikTok da vida, né? Que aparece sempre aqueles homens, né? De preferência homens árabes, né? Não falando de, de homens árabes são ruins, não é nada disso que eu quero falar aqui. Quem foi já abordada pelo pedido de casamento e embarcou, né? Porque tem uma conhecida da minha irmã, né? Que ela uma vez foi abordada, ela ali no Facebook, passeando e tal, e ela encontrou uma pessoa e a pessoa pediu ela em casamento, né? E ela estava num período meio carente e ela aceitou de imediato e embarcou. E foi aí que o rapaz do outro lado, né, se dizia ser um cara influente, de uma família, né, grande, de dinheiro e tal, e começou a entrar na mente dela. E aí ela deixou levar, e ela ligou para minha irmã e falou: Olha, arrumei um noivo, e ele já me pediu em casamento, e a gente vamos casar, e ele vai vir. A minha irmã, amiga, o que é isso? Vai com calma, não, mas eu já verifiquei tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala é real, enfim, eu quero me casar com ele. Enfim, ficou aquele namoro, aquela coisa, né? E ele começou a falar para ela o que ela deveria fazer para ele vir para o nosso país para casar com ela, né? E botou todos os prós, todos os contra, tudo direitinho, e ela respondendo ali como um robozinho, tudo, e ele canalizou nela, ele fixou nela, e ela fazia tudo que ele mandava, e ela passava para minha irmã passava para mim, não por fofoca, porque a gente somos chegada dela também, ela às vezes me ligava, falava alguma coisa, mas ela desabafava mais com a minha irmã. Mas a minha irmã sempre falando para ela, amiga, presta atenção se posso ter falado. Não, não é furada. Não é furada, eu falo com a família dele, ele me deixa antenado de tudo, a gente estamos juntos 24 horas no mercado, no metrô, quando vem do trabalho, enfim. Ela fez tudo que ele pediu, né? Foi às autoridades, deu entrada em tudo, enfim, ela trouxe ele para o Brasil, né? E aí ela já estava dançando conforme a música, ela já estava se enfeitando igual aquelas moças de lá, ela já escutava músicas que ele indicava para ela, enfim, ficou ali. Ele chegou e ela selecionando todas as comidas que ele gostava de comer, que ele não comia algumas comidas do nosso país, e ela foi lá, selecionou frutas, tudo para ele, e ele ficou, né? Aí o engraçado, né, tem coisas muito engraçadas, mas que não é, né? Como todas as histórias, tem coisas com a parte cômica e tem parte, o assunto é sério. Ela chegou lá primeiro no aeroporto, ela falou que se surpreendeu, né? Que ele se mostrava assim nas fotos, né? Na chamada de vídeo, ela falou que sempre um lugarzinho um pouco meio escuro, um lugarzinho meio que não favorecia tanto, mas na foto ele sempre um homem, um árabe, das Arábias, né? Dos deuses. Então ela disse que quando chegou estranhou um pouco, né, de ver outra pessoa, mas ela falou não, né, isso mesmo e vamos que vamos. E levou ele para casa dela e preparou tudo e fez tudo para ele e cuidou dele, e levou no médico, o cara chegou todo derrengado, todo arrebentado, quebrado, né? Ela foi lá, arrumou a avenida do cara, a cara do cara, arrumou tudo, deu aquele trato no cara, enfim. Passando-se 6 meses, ele chegou para ela e falou: Estou indo embora. Ela falou: Como você está indo embora? Se você não conhece nada do meu país, para onde você vai? Voltar para o seu país? Não. Estou indo para um lugar chamado Minas Gerais. Mas Minas Gerais? Fazer o quê em Minas Gerais? Como é que você descobriu Minas Gerais? Ela sempre falou que ele ficava até tarde da noite, né? Falando no telefone, mas era com os parentes, era com os negócios que ele deixou lá. Negócio esse que nunca entrou uma moeda para comprar um pão na casa dela, tudo era ela. Enfim, mas o amor, né? Aí ela falou, mas para onde? Ele falou, não, porque
eu estou apaixonada. Eu conheci uma mulher em Minas Gerais e estou apaixonada. Cara, essa mulher veio à lona, essa mulher caiu, essa mulher ficou no chão. Até hoje, a minha irmã mudou de Malicuia para casa dela. Porque a moça lá de Minas fez a mesma coisa, mandou a passagem dele, mandou tudo explicadinho para ele. E ele meteu o pé para Minas Gerais, para casa dessa moça. A moça também inocente, não sabia de nada. E a minha irmã mudou de Malicuia para casa dela para ter que cuidar dela, porque a filha trabalhava, era casada, morava em outro município, e a minha irmã foi para lá. E a gente também, eu e minha filha, dando uma força. Cheguei aí lá algumas vezes, nos falava por chamada de vídeo, e ela, arrasada, acabada, né? Até hoje, ela não se recuperou dessa história, sabe? Pois ela veio a descobrir que ele deixou filho lá, que ele deixou uma prima que ele tinha casado. Cara, descobriu tanta coisa. Depois ela veio a descobrir, cara, que até hoje essa mulher não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma, sabe? Ela agora tá na igreja, deu uma levantada na vida dela, mas ela sempre fala desse assunto com pesar, onde foi que ela errou. Ela ainda acha que foi ela que errou. Ela ainda acha que foi ela que errou, que alguma coisa que ela fez de errado. Não, gente, não foi nada que ela fez de errado. Eu falei isso para ela, eu falei, querida, você não fez nada de errado, você foi usada desde o começo. Desde o começo que você foi tomada por aquele pedido de casamento, talvez que você sonhou tanto de um dia, né? Como algumas mulheres, nós mulheres às vezes sonhamos com alguma coisa, né? E de repente aparece, a gente fica toda desnublada. Portanto, ela ainda hoje acha que ela que errou, mas não foi ela que errou. A gente tem que ficar atenta. A gente tem que ficar esperta quando aparecem esses presentes, né? Essas coisas, esses pedidos de casamento do nada, essas mensagens cheias de flores, essas coisas, essa chamada de vídeo que o homem fala que está amando, aquelas fotos todas cheias de efeitos, né? Desses negócios aí, né? O homem com os dentes, com o rosto desse, quando chega perto, o cara parece um cavalo, sei lá o quê, e a pessoa pega aqueles pedaços para remendar. Não, que fique para lá, que cuide lá no seu país. A gente já tem os nossos problemas no nosso país, a gente já tem as nossas coisas para resolver, ainda vai pegar esses tipo de bagulho, né? Não estou dizendo todos, né? Tem homens sérios que realmente conhecem mulheres, que abre a vida dele, que realmente fala a verdade, mostra para a família, essas coisas todas, realmente tem. Mas o que tem de malandro, e eu fico vendo, as coisas estão tão abertas hoje em dia, né? Tem tanto site no YouTube, na internet, nos Facebook, as mulheres, até quem já foi vítima, né? Falando para essas mulheres, olha, presta atenção. E tem mulheres que ainda embarca nisso, ainda acredita nesse tipo de coisa. Ainda cai numa rede dessa, encontra uma criatura dessa, pede a casamento, imediatamente ela aceita e começa a mandar coisa, e começa a fortalecer o cara. E o cara é um cara lá golpista, que já está conversando com uma mulher lá do Paraná, lá de Minas Gerais, lá de Goiás, lá não sei de onde, e ele aproveita aquela que está mais próxima de equipar ele aqui, de deixar ele trepado, deixar ele de cima, deixar ele fortão, como diz um amigo meu, para ele depois seguir para onde ele quer, ou para o próximo golpe, as mulheres fortalecem. Então vamos abrir os nossos olhos, menina. Tá? Quando a gente receber, eu digo a gente porque qualquer pessoa está sujeita a cair numa dessa. Eu, quem estiver aí me assistindo, quem quer que qualquer mulher está sujeita. Uma hora a gente está carente, uma hora a gente está tristinha, né? Mas a gente tem que ficar, ó, esperta para esse tipo de coisa, né? Que esmola demais, minha mãe sempre dizia, o cego desconfia, né? Então a gente tem que ficar preparada. Quando aparecer essas coisas, não. Não, não, corta, sai fora e se manter um contato, prestar sempre atenção, observar bem, né? Porque até hoje algumas mulheres ainda caem nesses contos, né? Do, do estrangeiro árabe, né? O amor das Arábia, e não é nada disso, não tem nada a ver. Tá bom, pessoal? Eu vim aqui hoje para comentar a respeito disso, né? Agradecer os comentários das pessoas que deixaram aí no meu vídeo, tá? Não repara o meu jeito, eu tô começando. Quero mandar um abraço para todo mundo. Se puder, curte, compartilha, dá o like, eu agradeço. Tá bom, pessoal? Um beijão, até a próxima.